chamou a atenção só essa carta que o Alexandre de Moraes manda para o Arthur Lira, né, comunicando a prisão aí do Chiquinho Frazão, né, o Brazão. Chiquinho Brazão. Fica tranquilo, Duda, porque eu também estava falando aqui eu falei exatamente isso pro Rodrigo Oliveira. Cara, eu vou errar durante o jornal o sobrenome do Brazão, vou chamar Frazão, e não tem nada de Frazão, é Brazão mesmo, então fica tranquilo, o erro é perdoável. Bom, eu li ali, né, o que vocês colocaram no ar, flagrante delito, né, 6 anos depois, certo? Então, Isso. eu acho que me pareceu, não sei qual que é a opinião de vocês aí, que o Moraes meio que confunde as coisas, né? Flagrante delito é quando você pega a pessoa no ato do crime, né? Não é muito bem o caso. Agora, sim, se ele estava obstruindo a justiça, aí sim você precisa, como uma medida preventiva, você pode prender ele, porque ele está atrapalhando o serviço da justiça. E se ele pertence a uma organização criminosa, também. Aí você tem que dizer qual que é, né? Qual que é a milícia, né? Mas dizer que é um flagrante delito por organização criminosa ou a obstrução de justiça me parece meio estranho. Essa tese da obstrução de justiça, inclusive, foi a tese utilizada pelo Alexandre de Moraes para antecipar a operação, né? Porque, teoricamente, pelo que alguns integrantes da PF me falaram hoje pela manhã, a ideia é que essa operação ela seria desencadeada ao longo desta semana, da Semana Santa. Só um parêntese, né? Sem querer ser polêmico, mas já criando uma polêmica logo de cara aqui no Reunião de Pauta, fazer uma operação policial na Semana Santa é para matar o cristão, não é? Porque brincadeira, né? Mas enfim, pelo menos esse era o plano inicial da Polícia Federal, porque eles tinham informações que o Brazão, a família do Brazão pretendia fugir ali do Rio de Janeiro, então não se sabe necessariamente aonde, diz que tem um plano para ir para Brasília, outra parte da família poderia ir para os Estados Unidos, então existia essa tese de que a família Brazão poderia sair do país, aí por isso que essa operação ela foi antecipada, né? Então, neste caso, teoricamente, você pode configurar aí como uma obstrução de justiça, porque me lembra muito o caso do Delcídio do Amaral, lá em 2016, na época da Lava Jato. Mas, assim, eu concordo contigo, Dudu. Acho que tem uma questão aí que é muito... Tem um fio aí que é muito delicado para você falar sobre necessariamente obstrução de justiça, né, Dudu? Acho que tem alguns detalhes aí que precisam ainda ser vir à tona para a gente poder ter uma opinião um pouco mais concreta nesse sentido. Sim, Wilson. E uma outra coisa que eu achei interessante aí das notícias, né, de hoje é essa questão da federalização, né, da investigação, porque isso foi criticado antes, porque falava-se que não teria por que federalizar, isso era uma questão só da Justiça do Rio de Janeiro, mas realmente o que a gente vê aí, o Rivaldo, esses caras eram os caras responsáveis por comandar a delegacia ali de homicídio, né? Era o cara que estava investigando e estava completamente impedindo qualquer investigação. Então, acho que um pouco o que apareceu aí de evidência mostra que federalizar, embora tenha sido uma coisa questionada lá atrás, fez sentido, né? Isso precisava ter ido realmente para a PF e depois para o STF. Eu estou pedindo, inclusive, para o Matheus, eu queria começar o nosso bate-papo aqui com a cronologia completa do caso Marielle Franco. Eu estou puxando com base nas investigações da Polícia Federal, no que a gente já descobriu até agora, e nos passos seguintes. Quando você pega a cronologia lá da base, e aí depois eu vou entrar um pouco com o Alexandre, que talvez vai me ajudar um pouco nisso. Quando você tem as primeiras informações, isso de acordo com a delação do Rony Ellessa, que o crime começou a ser orquestrado em setembro de 2017, executado em março de 2018, há o questionamento sobre a federalização. Essa palavra é difícil mesmo, né? Nossa fonoaudióloga que vai ter que sofrer com isso, né? Nós que lutemos. Quando você tem
a discussão sobre a federalização do caso, ali no início do governo Bolsonaro, Sérgio Moro, em 2019, a própria família, em novembro de 2019, fala assim, não, eu não quero federalização porque está envolvendo Sérgio Moro, eu não confio no Moro, mas confio no Ministério Público do Rio de Janeiro. Aí vem o STJ em 2020, desculpa, Rodrigo, vem o STJ em 2020, que fala, não, o caso vai ficar realmente apenas no Rio de Janeiro. Vem em 23, a delação do Rony Lessa, e agora em 24, a homologação da delação do Rony Lessa para o desencadeamento dessa operação em 2024, agora no último domingo, quer dizer, ontem, quer dizer, você tem aí, de fato, você consegue entender que foi um caso de muitas idas e vindas e que algumas atitudes que chamaram a atenção, alguns momentos decisivos para a própria família, agora a gente consegue ter mais ou menos uma ideia que eles jogaram contra a própria investigação. Eu não sei, Alexandre Borges, se eu estou tendo uma visão muito pessimista da história, mas me parece que no momento que ficou esse bate e rebate, federaliza, não federaliza, parece que esse que foi um ponto que me parece que atrasou as investigações né, sobre esse caso. A esquerda tanto bateu nisso, tanto bateu na letargia enfim, na letargia para você conseguir achar resposta sobre, de fato, quem mandou matar Marielle, mas no final das contas parece que a própria esquerda colaborou, no mínimo, para essa letargia. Você vai comigo, Alexandre, ou eu tô sozinho nessa? Não, você está correto. A esquerda ela teve um papel complicado nesse caso, porque esse caso foi muito politizado. É um crime político no sentido que uma vereadora do Rio de Janeiro e seu motorista foram fuzilados, uma coisa horrorosa, um ato terrorista, né? Então, na minha visão, a direita perdeu uma oportunidade de mostrar, olha, a gente acredita tanto na polícia, essa coisa do bandido bom, bandido preso, não sei o que a gente vai desvendar o caso, e muita gente da direita preferiu falar, deixa para lá, Marielle enche o saco, rasgar a placa, não sei o quê. Acho que isso foi um erro, além de desumano, mas acho que isso foi um erro estratégico. Mas do lado da esquerda, a esquerda politizou no sentido de construir uma narrativa onde, nesse ideário, nessa visão, vamos dizer, fantasiosa do caso, foi morta uma mulher negra, periférica, LGBT, do PSOL. Quer dizer, todas as caixinhas identitárias tinham sido ticadas. Então, dentro da visão de mundo do esquerdista, o Jair Bolsonaro representa o oposto de tudo isso. Então, só podia ter sido ele. Seria quase uma materialização de todas as fantasias da esquerda em relação a, de um lado, está a mulher gay, pobre, blá, 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 com todas as caixinhas. Então, do outro lado, só pode estar o Bolsonaro. Então, só pode ter sido ele que mandou matar. E eles ficaram, de certa forma, tão mergulhados nessa tese que qualquer descoberta que não levasse a culpa do Bolsonaro seria visto como um problema, um abafa, uma passada de pano, e isso atrapalha, porque você tem que descobrir a verdade, entendeu? Independente da verdade, vai bater com a historinha que você criou ou não, entendeu? Se fosse o Bolsonaro, não foi, mas se fosse, que fosse preso, mas se não foi, alguém mandou matar, e isso tem que ficar claro. E a esquerda, em vez de ajudar a tirar toda essa mitologia em volta do caso e ajudar simplesmente a fazer uma investigação normal, ela, no meu entender, ela atrapalhou muito. Em relação especificamente a esse caso, eu vou dar uma opinião que a gente escuta muita história aqui no Rio de Janeiro, enfim. Então, é algo para quem nos acompanha ter isso em mente. Tá? Você teve o Marcelo Freixo, ele é uma pessoa que incomoda as milícias há muitos anos. Ele tem uma rota de colisão. Quem assistiu Tropa de Elite 2, aquele personagem, o Diogo Fraga, foi inspirado nele, ele fez a CPI das milícias e tal. Então, existe aqui no Rio de Janeiro essa ideia de que de um lado está a milícia, do outro lado está o Freixo. E o Freixo, as informações que a gente tem é que é verdade,
ele realmente incomoda muito as milícias. Bom, teve um caso horroroso na família dele, que o irmão dele foi assassinado, vocês devem lembrar disso, e um tempo depois morre a Marielle Franco. O que essas mortes têm em comum? São pessoas muito próximas ao Freixo. O que acontece com Marcelo Freixo? Marcelo Freixo é alguém muito protegido. Ele anda com seguranças o dia inteiro, seguranças assim, da elite do BOPE do Rio de Janeiro. Então, ele seria, vamos dizer que o miliciano queira matar o Marcelo Freixo. Tá? Tem um plano de matar o Marcelo Freixo. Para você executar esse plano, você tem que fazer uma guerra campal e transformar o Rio de Janeiro na faixa de Gaza. Porque o Marcelo Freixo ele anda protegido com seguranças da elite da polícia. Então, assim, você teria, inclusive se a gente tem essa percepção, né, que as milícias e as polícias têm relações próximas e tal, o miliciano que fosse matar, quisesse mandar matar o Freixo, no tiroteio que aconteceria, talvez morresse gente de todos os lados, morressem policiais, fosse uma cena de um filme do Tarantino. Né? Então, o que você faz numa situação dessa? O que eu estou falando aqui é pura especulação, tá? Pura especulação. Você mata as pessoas próximas, entendeu? Você manda o recado. Já que o Freixo é um cara tão protegido, mata o irmão, mata abraço direito, melhor amiga, assessora, entendeu? Você vai mandando esses recados para uma pessoa. Já que ele está protegido, você vai atingindo o entorno e manda o mesmo recado que seria mandado. Na minha cabeça, eu acho que essa é uma explicação mais plausível para o crime do que a explicação que está sendo dada, que Marielle foi morta porque votou por causa de uma disputa de terreno. Eu acho isso tudo ok, com todo respeito à investigação. Se é para esse lado que vai a investigação, tudo bem, as autoridades vão falar, a gente vai ouvir como cidadãos, comentaristas, a gente vai ouvir. Na minha cabeça, como morador do Rio de Janeiro, natural do Rio de Janeiro, e que escuta histórias aqui na cidade, eu acho que é um crime executado pelas milícias para atingir o Marcelo Freixo, que ele especificamente é inatingível, ou é muito difícil de ser atingido pela quantidade de seguranças que estão em torno dele o dia inteiro. Então, pessoas próximas dele acabam sendo atingidas, como foi o irmão e como foi a Marielle Franco. Enfim. Rodrigo Oliveira. Não, na verdade, o que eu queria, na verdade, é fazer uma pergunta para vocês aí, que são mais entendidos desse assunto do que eu, e o Alexandre meio que tangenciou isso agora, já tocou nesse ponto, que é exatamente o pouco que eu li, o que eu li sobre isso, não necessariamente pouco, mas eu não consigo ver um motivo claro para esse assassinato. Essa conversa do terreno também, para mim, parece pouco para isso. Sim. Aquela conversa do PL, que tinha um projeto de lei que ela votou contra ou fez movimentos contra, parece menos provável ainda. Sim. Não incomoda a falta de um motivo claro para isso? Já tem isso na investigação da PF? Deixa eu dar uma de advogado do Tinhoso aqui, porque aí, Rodrigo, eu acho que assim, eu coaduno contigo, mas ao mesmo tempo eu discordo. Eu vou dar uma modulada no voto, né, utilizando aqui o meu juridiquês de quinta categoria. Porque a questão é a seguinte: eu acho que no caso, eu concordo com o Alê, eu concordo contigo, mas algo que eu estava refletindo ontem, lendo o inquérito, indo na fonte primária, eu peguei o inquérito ontem por volta de 3h30 da tarde, eu estava ali em casa, enfim, acabei entrando no circuito e acabei publicando algumas matérias aqui para o antagonista, depois fui ler com um pouco mais de calma as conclusões da Polícia Federal. E qual é a minha visão nesse ponto, Rodrigo? Que eu acho que a gente tem que olhar para essa disputa política com menos, como é que eu posso falar, com menos idolatria de um crime político e mais a partir da visão de um banditismo de quinta categoria. Porque quando a gente pega ali, e é nesse ponto que eu concordo com a Lê, porque qual é o ponto? Você tem um crime que ele tem características de ser um crime de banditismo de quinta, mas que serve para dar recados,
de grande repercussão, como no caso do Marcelo Freixo. Por isso que eu acho que os dois têm... A gente tem que... Eu penso, pelo menos penso assim. Por quê? E aí eu vou falar uma coisa que é triste, mas é da realidade brasileira. E eu estou falando isso como repórter de política que eu já atuo há aproximadamente 20 anos. Fora, principalmente, desse eixo Rio, São Paulo, Brasília. Se você for para uma cidade pequena, de interior do Ceará, enfim, Maranhão, Piauí, esse tipo de execução, infelizmente, acontece. Qual o problema aqui? É que se mexeu com uma, de novo, né? Vou pegar um pouco o raciocínio do Alê. Você pegou um personagem que é símbolo de todas essas caixinhas identitárias da esquerda. Mulher, negra, LGBTQIA+, e aliada do Marcelo Freixo, que aproveitou esse momento também para continuar, para manter viva a sua chama de homem que luta contra a milícia, etc, 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 etc. Então a gente tem que pensar, eu pelo menos penso dessa forma, sabe? Que a gente precisa juntar isso, porque aí eu vou trazer um outro episódio para correlacionar isso, para vocês verem como é que a política ela, às vezes funciona. O que aconteceu na semana retrasada lá em Pernambuco, quando se incendiou a casa do Antônio Rueda, presidente eleito do União Brasil, e a polícia de Pernambuco investiga que aquele é um crimezinho de banditismo político encomendado pelo seu adversário, infelizmente é o que acontece fora desse eixo Rio, São Paulo, Brasília. Foram duas casas, né? A do Rueda e da irmã, não é isso? Do Rueda, exatamente, foram duas casas, do Rueda e da sua irmã. Então, assim, esse tipo de situação acontece, gente. Infelizmente, isso acontece. No Rio de Janeiro, então, se você juntar isso, banditismo, milícia, jogo do bicho, sabe? Então, assim, eu acho, na minha opinião, eu não discordo das conclusões da Polícia Federal. Eu acho que a Polícia Federal, acho que ele chegou num ponto da motivação X, né? Eu acho que é um ponto específico, um ponto importante. De fato, eu acredito nas conclusões da PF, de que houve uma disputa por terras, banditismo, a Marielle atrapalhava os objetivos do Brasão, sobre a questão do projeto de lei, regularização de terras ilegais, enfim, esse tipo de coisa acontece. Que eu já vi muito político sendo executado por muito menos. Agora, só que esse caso específico ganhou uma dimensão maior, como disse bem o Alexandre Borges, porque ele foi visto como simbólico e serviu como bandeira de luta da esquerda durante 6 anos. E aí eu vou parafrasear aqui alguém que está no chat, que eu acho que aí tem outro detalhe que aí eu vou levantar a bola para ti, Alexandre, que é outra confusão desse caso Marielle, que se depender da esquerda especificamente, não acaba por aí. Não acaba por aí. Eu não sei se você viu, o Noblar fez um tweet agora que era quem mandou o mandante mandar, entendeu? A nossa companheira... exato, gente. A nossa companheira Madeleine Lasco, ela deu um retweet contando assim, alguém me diz que esse tweet é de uma conta de paródia, né? Porque realmente o Noblar está um pouco nesse campo lá da extrema esquerda e tal, desse ultrapetismo aí que a gente que topa que todo mundo que não é de esquerda é Hitler, aquela coisa toda. Você vê que a única solução aceitável para essas pessoas nesse caso seria, por exemplo, acho que você lembra que sexta-feira eu recomendei para quem estava acompanhando a gente aquele documentário que chamava Conspiração Americana. Que você começa a ver o documentário, tudo leva a crer que o crime lá, o assassinato que aconteceu, tem um culpado. E aí, se você chega no final da série, dos 4 episódios, e não é quem parece que a coisa vai levando, alguns espectadores podem se sentir frustrados. Eu não me senti, eu achei a série muito boa, até pela honestidade de dizer, olha, tem um monte de indício para um monte de lado, mas as investigações são inconclusivas até esse ponto. Ou então, na Globoplay, tem uma série sobre a morte do Celso Daniel. Acho que já são 6 episódios, não sei se vocês assistiram. Muito bem feita a série. Eu conheço a produtora que fez, inclusive. E eu sempre acreditei na tese
que a direita acredita. Todos nós, quem mandou matar foi o PT, foi o Celso Daniel estava atrapalhando os esquemas ali e tal. Eu acreditei nisso, né? Até eu assistir esse documentário. E como eu conheço quem fez o documentário, eu sei que não é gente de esquerda, não é gente que teria um interesse em levar as conclusões ali para um lado ou para o outro, você termina achando que a hipótese do crime comum é bastante plausível, né? Quer dizer, para quem a vida inteira, desde 2001, quando o Celso Daniel morreu, acreditou, durante 20 anos, acreditou que quem mandou matar foi aquela turma lá do PT. De repente você assiste um documentário sério, bem feito, com rigor jornalístico, e ele enfia essa minhoca na sua cabeça de que o crime comum é plausível, no mínimo plausível, e você assistindo, você pode continuar agarrado com a narrativa, continuar agarrado com a história, mas o garçom que serviu no restaurante morreu e sei lá o quê, e continuar vivendo essa história, ou você vai falar, pô, de repente foi mesmo um crime comum. Né? Então, assim, eu estou dando esses exemplos porque, especificamente no caso da Marielle Franco, tentou-se criar um roteiro hollywoodiano para essa morte, mas me parece, ou nem hollywoodiano, da Globo, vamos dizer, de novela, pelo menos da Globo pós-Roberto Marinho. Mas eu acho que, no final das contas, o que você está chamando de banditismo de quinta, eu sempre chamei de banditismo regional, de banditismo local. Não era algo que tinha um reflexo de o Bolsonaro contra o Lula e o PT. Era uma questão aqui do Rio. Era uma coisa que envolvia bandidos milicianos do Rio com interesses do Rio. Apenas a versão que me parece mais plausível, mas eu tenho todo respeito à investigação e não vou ficar aqui requentando teorias, mas a explicação que, de tudo que eu já pensei, soube, li e ouvi desse caso, a explicação que me parece mais plausível é que o alvo é o Freixo. O alvo é o senhor Marcelo Freixo, mas como ele é muito difícil de ser atingido, ele realmente anda com um séquito de seguranças, assim, de realmente muito... E gente do BOP, gente que para matar, aí você tem que conhecer essa dinâmica aqui do Rio de Janeiro. Você matar um cara do BOP, você vai ter trabalho, entendeu? Porque o BOP vai atrás de você, entendeu? Então, assim, você tem uma turma de elite fazendo segurança para o Freixo. Então, como é difícil pegar o Freixo, até dentro desse mundo do crime, pegou o irmão, pegou a braço direito melhor amiga e vai mandando os recados. Essa é a versão que até hoje me parece mais plausível. Muito mais do que essa história de terreno, de votação, de coisa. Entendeu? Você vai matar uma vereadora numa votação na Câmara, entendeu? Quer dizer, não me parece fazer muito sentido, mas vamos confiar no trabalho da investigação, Polícia Federal, Ministério Público, vamos acompanhar. Oi, Duda. Não, acho ótimo esse ponto do Alexandre, vamos acompanhar, mas é isso, tem gente que sempre vai ficar acreditando na última conspiração, né? E teve, sim, uma tentativa de muita gente da esquerda de pegar e relacionar esse crime com Jair Bolsonaro, ou com alguém da família Bolsonaro, e até agora isso não apareceu, né? Agora, eu critico muito a esquerda aqui, isso foi um erro da esquerda. Agora, também acho que a gente tem que admitir que tem uma esquerda que tem culhão aí, né? Que, assim, Ei, rapaz, olha os termos, é um programa de família, rapaz, que é isso? Olha os termos. Corrones! Corrones! É isso aí, Duda, é isso aí, Duda, é isso aí, Duda, é isso aí. Coloque o seu na mesa e pronto, acabou. Vamos que vamos. Vai lá, Duda. Aqui a gente é Duda Futebol Clube. Vambora, Duda. Não é fácil pegar e enfrentar a milícia aí no Rio de Janeiro, né? Você vai lá e vota contra um projeto de lei para regulamentar
terreno em área da milícia, né? Então, assim, tanto a Marielle quanto o Freixo, nesse tema aí, não estou nem tratando aqui os outros assuntos que que ela defendia ou que ele defende, né? O Freixo acho que erra muito também, mas assim, tem que ter coragem aí e a gente tem a esquerda no Rio de Janeiro que cumpre esse papel e que faz de um jeito, não sei se atabalhoado, mas que se posiciona, e isso é muito bom.